Meu amigo, minha amiga, encosta aí comigo e presta atenção no que eu vou te contar agora, porque essa história não é invenção de beira de estrada, não. Quem fala aqui é o Zeca Estrada, caminhoneiro velho de guerra, desses que já rodou mais chão do que muito mapa conhece. E o que eu vivi no interior do Ceará, numa dessas viagens longas, foi coisa que até hoje me dá um aperto no peito só de lembrar. Eu estava puxando carga de milho vindo lá para os lados do Cariri quando precisei sair da rota principal por causa de um desvio mal sinalizado. Estrada de barro, seca, aquele chão rachado que parece até que reclama quando o caminhão passa por cima. Era fim de tarde, o sol já se escondendo atrás das serras e não tinha sinal de nada, nem casa, nem poste, nem bicho, só aquele silêncio pesado que parece que observa a gente. Foi aí que eu vi uma placa velha, torta, quase caída, escrita à mão. Dizia assim: Fazenda Boa Esperança, trabalho e pouso. Aquilo me chamou a atenção, porque pouso naquela região é coisa rara, e eu já estava cansado demais para voltar tudo. Resolvi seguir. A fazenda ficava depois de uma porteira enferrujada. Quando passei com o caminhão, senti um arrepio estranho, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível. O lugar era grande, mas abandonado. Galpões antigos, casa grande no fundo, paredes descascadas, janelas fechadas. Só uma luz fraca acesa na varanda, balançando com o vento quente da noite. Desci do caminhão e fui chegando devagar. Foi quando apareceu um homem, magro demais, chapéu baixo, olhar fundo. Ele se apresentou como seu Damião. Disse que cuidava do lugar. Falava manso, mas tinha algo na voz dele que não combinava com hospitalidade. Mesmo assim, me ofereceu água, comida e um canto para descansar. Enquanto eu comia, comecei a reparar em umas coisas estranhas. Havia redes armadas, mas nenhuma pessoa. Pratos guardados como se tivessem sido usados há pouco. E um cheiro no ar. Um cheiro ruim, difícil de explicar, misturado com terra molhada e coisa velha. Perguntei se mais gente morava ali. Seu Damião desviou o olhar e disse que o pessoal não gostava de conversa. Mais tarde, já escuro, sentei na varanda e fiquei ouvindo o vento passando pelo mato seco. Foi aí que um senhor apareceu vindo da estrada a pé. Bem idoso, rosto marcado pelo sol, andar lento. Ele me olhou como quem reconhece perigo e chegou bem perto para falar baixo, quase sussurrando. Ele disse para eu não dormir ali. Disse que aquela fazenda já teve outro nome e que muita gente veio para trabalhar prometendo dinheiro e moradia, mas ninguém nunca voltou. Famílias inteiras sumiram, sem registro, sem notícia. Quem perguntava demais acabava indo embora também ou ficando para sempre. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, o velho se afastou rápido, como se tivesse medo de ser visto. Quando olhei em volta, seu Damião já estava parado na porta, me observando em silêncio. A luz da varanda piscou uma vez e naquele instante eu tive certeza de que aquela noite não seria comum. O vento parou de repente, os sons da noite sumiram e ali, naquele pedaço esquecido do Ceará, eu senti que a estrada tinha me levado para um lugar onde a rotina se quebrava e onde cada decisão podia custar caro demais. Eu tentei fingir que nada daquilo tinha me afetado. Mas quem vive de estrada aprende cedo a respeitar aviso estranho. Mesmo assim, o cansaço falou mais alto. Entrei no caminhão, mas não consegui dormir. A sensação era de que alguém andava em volta, devagar, como quem confere se a porta está trancada. Lá pela metade da noite, ouvi passos no cascalho. Abri só um pouco da cortina e vi luzes se acendendo nos galpões, um por um. Não era iluminação normal. Era lamparina, dessas antigas, e tinha gente. Silhuetas magras, andando em fila, caladas demais. Nenhuma conversa, nenhum riso, nada. Pareciam sombras obedecendo um costume antigo. Resolvi descer. Sei que foi burrice, mas curiosidade também mata caminhoneiro. Fui andando devagar, sentindo aquele cheiro estranho ficar mais forte. Passei perto de um galpão e ouvi um barulho de corrente arrastando no chão. Meu estômago embrulhou. Foi aí que encontrei a moça. Devia ter uns 20 e poucos anos, rosto pálido, roupa simples,
mãos sujas de terra. Quando me viu, arregalou os olhos como se eu fosse algo impossível. Ela se aproximou rápido e falou baixo, tremendo. Disse que se chamava Luana. Contou que tinha chegado ali com o marido e o irmão, atraídos por promessa de trabalho na colheita. Pagamento bom, moradia garantida. Mas logo no primeiro mês, o marido sumiu. Disseram que tinha ido embora sem avisar. O irmão desapareceu depois de questionar isso. Ela tentou fugir, mas a estrada parecia não levar a lugar nenhum. Sempre voltava para a fazenda. E quem insistia nunca mais era visto. Segundo ela, à noite, o dono do lugar fazia uma espécie de chamada. Quem era escolhido não voltava para o alojamento. Antes que ela pudesse dizer mais, um assobio cortou o ar. Luana empalideceu de vez e saiu correndo sem olhar para trás. Logo depois, seu Damião apareceu do escuro, como se tivesse surgido da terra. Ele perguntou o que eu fazia fora do caminhão. Disse que aquele lugar tinha regras e que visitante curioso não era bem visto. O sorriso dele não chegava nos olhos. Me mandou voltar e descansar, porque no outro dia cedo eu deveria seguir viagem. Voltei para o caminhão com o coração batendo na garganta. Tranquei tudo e fiquei esperando o dia amanhecer. Só que a noite parecia não passar. Os sons aumentaram, sussurros, passos, um choro distante que ia e voltava com o vento. Quando o sol finalmente deu sinal de vida, vi algo que gelou meu sangue. Perto do galpão maior, havia um buraco recente no chão. Terra revirada, pá jogada de lado, e marcas como se algo pesado tivesse sido arrastado até ali. Entendi naquele momento que as histórias do velho da estrada não eram exagero. A fazenda Boa Esperança não era lugar de trabalho, era um destino final. E eu estava no meio disso, tentando decidir se ia embora sem olhar para trás ou se ia tentar entender o que realmente acontecia ali, mesmo sabendo que cada minuto a mais podia ser um erro sem volta. O sol já estava alto, mas o calor não trazia conforto nenhum. Pelo contrário, parecia que quanto mais claro ficava, mais pesado o ar se tornava. Eu fiquei dentro do caminhão, motor desligado, tentando decidir o que fazer. Ir embora parecia a escolha certa, mas a imagem da Luana, daquele buraco no chão e das pessoas andando como sombras na noite não me deixava em paz. Foi então que vi movimento perto da casa grande. Um homem diferente dos outros, bem vestido demais para aquele lugar, saiu na varanda. Camisa branca, colete escuro, chapéu limpo. Ele observava tudo em silêncio, como se mandasse sem precisar falar. Seu Damião surgiu logo atrás dele, cabeça baixa, obediente. Ali eu entendi que Damião não passava de capataz. Pouco depois, um caminhão velho entrou pelo mesmo caminho de terra por onde eu tinha vindo. Desceram 4 pessoas, um casal, um rapaz novo e um senhor mais velho. Rosto de quem vinha cheio de esperança. Mala na mão, olhar cansado, mas animado. Vi a cena se repetir como um ritual ensaiado. Aperto de mão, conversa baixa, sorriso falso. Eu desci do caminhão decidido a ir embora naquele instante. Dei a partida devagar, tentando não chamar a atenção. Foi quando ouvi um grito. Um grito curto, abafado, vindo de trás do galpão grande. O caminhão morreu, pane seca, justo ali. Antes que eu pudesse reagir, senti algo encostar nas minhas costas. Era o homem do colete. A voz dele era calma demais quando falou comigo. Disse que eu parecia perdido, que aquela estrada não era segura para rodar sozinho, que ali eles cuidavam dos viajantes. Ele me levou até a casa grande. Por dentro, o lugar era pior que por fora. Móveis antigos, fotos nas paredes de pessoas que não pareciam felizes, olhos apagados, como se tivessem sido tiradas à força. No corredor, portas fechadas. De uma delas vinha um som baixo, como alguém respirando com dificuldade. O homem finalmente se apresentou. Chamava-se Sr. Anselmo. Disse que aquela fazenda existia havia décadas e sobrevivia acolhendo quem o mundo tinha esquecido. Mas bastava ouvir o tom da voz para saber que aquilo era mentira bem treinada. Ele me explicou que ali ninguém saía sem permissão,
que quem chegava devia alguma coisa: trabalho, silêncio ou a própria vida. Disse que gente curiosa demais acabava causando problema, e problema precisava ser resolvido. Foi quando ouvi um choro conhecido. Luana foi arrastada pelo corredor, mãos amarradas, rosto machucado. Ela me olhou pedindo ajuda sem dizer palavra. Seu Damião desviou o olhar. Os outros homens não demonstraram nada. Aquilo não era novidade para eles. Meu corpo gelou. Eu entendi que tinha cruzado um ponto sem volta. Não era mais só observador. Eu sabia demais. E ali, saber era sentença. Quando Anselmo mandou me trancar num quarto, percebi que aquela seria minha última noite se eu não fizesse algo imediatamente. Enquanto a porta se fechava, ouvi o barulho de uma pá batendo no chão lá fora, ritmada, constante, como quem já fez aquilo muitas e muitas vezes. E naquele escuro, com um cheiro de terra e ferrugem, eu tive certeza de que a fazenda Boa Esperança não enterrava só corpos. Ela enterrava histórias, pessoas e qualquer um que ousasse lembrar delas. Eu fiquei ali no escuro, sentado no chão daquele quarto abafado, tentando manter a cabeça fria. Caminhoneiro aprende cedo que desespero só acelera o fim. Enquanto escutava os passos indo e vindo pelo corredor, comecei a reparar numa coisa. A fechadura da porta era velha, madeira comida pelo tempo. Aquilo não tinha sido feito para segurar alguém determinado. Esperei o silêncio tomar conta da casa. Quando tive certeza de que ninguém estava por perto, usei uma chave de roda pequena que eu sempre carrego no bolso da jaqueta. Forcei com cuidado, sem barulho. A madeira cedeu com um estalo seco. Meu coração quase saiu pela boca, mas ninguém apareceu. Andei pelo corredor escuro, guiado pelos sons. Encontrei Luana presa num quarto dos fundos. As mãos dela tremiam quando me viu. Não precisei explicar nada. Cortei as cordas e seguimos agachados, respirando baixo. Do lado de fora, o barulho da pá continuava. Alguém estava cavando mais uma cova. Chegamos até os fundos da casa, perto do galpão grande. Foi quando vimos a cena que confirmou tudo. 2 corpos enrolados em lona sendo arrastados por homens que não demonstravam emoção nenhuma. Era rotina, trabalho comum para eles. Um deles percebeu nossa presença e gritou. Não teve mais como esconder. Corremos, disparados pela estrada de terra, sem olhar para trás. Ouvi tiros, gritos, passos atrás da gente. A sorte foi que meu caminhão ainda estava ali, parado perto da porteira. Entrei primeiro, liguei no tranco, enquanto Luana se jogava na cabine. O motor tossiu, reclamou, mas pegou. Passei com tudo pela porteira, quebrando madeira e ferro. Os homens ficaram para trás, gritando, pequenos na poeira vermelha. Rodamos a noite inteira. Só paramos quando vimos luz de cidade. Fomos direto para a delegacia. Contamos tudo. Mostramos marcas, ferimentos, descrevemos nomes, lugares, o que vimos enterrado. A polícia voltou para a fazenda no dia seguinte, mas a fazenda Boa Esperança já estava vazia. Galpões limpos demais, casa abandonada, nenhum corpo, nenhum registro, só buracos cobertos às pressas e um silêncio pesado, como se a terra tivesse engolido tudo. Disseram que iam investigar. Nunca mais ouvi falar. Luana seguiu a vida em outra cidade, tentando esquecer. Eu segui estrada, mas nunca mais passei por aquela região. Porque tem lugar, meu amigo, que não some. Ele só espera a próxima vítima errar o caminho. Se você ouviu essa história até aqui, me diz nos comentários. Você acha que aquele tipo de lugar realmente acaba ou só muda de nome e endereço? Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias da estrada. E se você quiser continuar nesse clima pesado, assiste também o último vídeo que eu contei aqui no canal, chamado A Estrada que Não Dorme no Sertão. Porque enquanto existir estrada, sempre vai existir história que nunca devia ter sido vivida.